Como realizar a defesa do reeducando quando é revogado o sursi, que nada mais é que a suspensão condicional da execução da pena, estabelecida na sentença condenatória com base no artigo 77 do Código Penal. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, especialista em execução penal, sou sócia do escritório do Pré Pessoa, Advogados Associados, cujo link está abaixo desse vídeo, e vou te explicar como o advogado criminalista deve agir. Em caso de revogação de sursi, é super importante que o reeducando que teve o seu benefício revogado procure um advogado que seja especialista nessa área, para que o advogado saiba exatamente aquilo que está fazendo. E o advogado que atua nessa área, diante de uma revogação de sursi, a primeira providência é entender por que esse sursi foi revogado. O sursi, ele suspende aquela pena que foi estabelecida lá na sentença condenatória e estabelece algumas condições que devem ser cumpridas. Portanto, um dos motivos que pode dar causa à revogação do sursi é o descumprimento dessas condições. Mas se você olhar para o artigo 81 do nosso Código Penal, você vai perceber que há causas de revogação obrigatória do sursi e causas de revogação facultativa. Naquelas causas de revogação obrigatória que estão no artigo 81, o sursi ele acaba sendo revogado praticamente de forma automática. Não há, digamos assim, discricionariedade do juiz. O juiz não pode escolher entre revogar ou não. Se nós temos, portanto, uma condenação com trânsito em julgado durante a execução da pena, ou seja, há uma nova condenação por um outro crime, isso é uma causa de revogação obrigatória do sursi de acordo com o artigo 81. Se nós tivermos o descumprimento da condição estabelecida no artigo 78, parágrafo 1º, que é a condição estabelecida para o primeiro ano do denominado período de prova, isso também é uma causa de revogação obrigatória. Já se for um descumprimento de uma outra condição estabelecida na sentença, essa é uma causa de revogação facultativa. E por que eu estou explicando isso para você? Porque sendo uma causa de revogação obrigatória e não havendo discricionariedade do juiz, só de se falar em uma situação em que se pode reverter isso se aquilo que deu causa à revogação obrigatória de fato não aconteceu. Ou seja, foi revogado em virtude de uma nova condenação por um crime doloso, mas, por exemplo, já acabou o período de prova, já foi extinta a punibilidade. Então, o advogado criminalista, ele tem motivação para combater essa decisão. E como fazer isso? Alguns acabam fazendo por meio de habeas corpus, mas o recurso adequado quando nós temos uma decisão do juiz da execução é o recurso de agravo em execução. E o interessante do agravo em execução, principalmente se nós estivermos diante de uma revogação facultativa, é que há a possibilidade do juízo de retratação. O que significa isso? O advogado ele vai elaborar o seu recurso de agravo em execução. Na peça de interposição do seu recurso, ele vai requerer que o juiz se retrate. E eu sempre recomendo, eu sou coordenadora de alguns cursos, dentre esses cursos prática na advocacia criminal, execução penal, e eu sempre falo para os meus alunos que o ideal é que o advogado ele vá até o juiz, ele explique, ele conversa com o juiz, se houve um descumprimento, por que houve aquele descumprimento, para ver se é possível que o juiz se retrate. Porque caso o juiz não se retrate, aí logicamente é o tribunal que vai julgar aquele recurso de agravo em execução, vai verificar as razões daquele recurso. Mas já te adianto, se nós estivermos diante de uma revogação obrigatória do sursi, ela tem base na lei, ela tem base no artigo 81 e não há muito o que fazer nesse caso se a motivação ela de fato foi correta. Mas se houve algum erro, algum equívoco ou alguma situação, por exemplo, que tornou impossível o cumprimento daquela condição estabelecida no 71, parágrafo 1º, isso seja demonstrado, ou se for um caso de revogação facultativa, sim, você pode tentar via agravo em execução, você pode tentar, em alguns casos excepcionais, via habeas corpus. Há advogados que interpõem o agravo em execução e elaboram habeas corpus, mas o importante é entender que se alguém se encontra nessa situação, precisa procurar um advogado especialista nessa área, um advogado que realmente entenda, que saiba aquilo que está fazendo. E se é um advogado que pretende atuar em execução penal, ele tem que ter muita experiência nisso, estudar a execução penal a fundo. Esse é um tema que geralmente não se estuda muito na faculdade, quando se estuda de maneira mais teórica. Portanto, quando se vai partir para a prática,
é realmente necessário que o advogado se especialize nessa área. Depois, dá uma olhadinha nos links que eu vou deixar aqui abaixo, se inscreve no canal porque tem vídeo diário e tem aula ao vivo todas as terças-feiras. Foi um prazer estar aqui com você e até o próximo.